Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou a Thaisa, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E hoje é dia 20 de agosto, né, de 2020. E eu decidi gravar esse vídeo hoje por ser uma data comemorativa para mim, que é o aniversário da minha filha. Hoje ela faz 4 mesinhos, né? E eu decidi gravar esse vídeo porque eu já contei o testemunho dela em uma rede social minha, que é o Facebook. Porém, algumas pessoas não têm Facebook, né? E ficaram bastante curiosas quanto ao testemunho dela. Então, eu resolvi gravar um vídeo para que eu possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Eu quero deixar um versículo para vocês no livro de Salmos primeiro. Salmos de número 31, no versículo 24. Verso 24, né? Diz assim: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, há mais ou menos um ano, a gente se mudou aqui para Vilhena, né, o município que a gente está morando agora. E logo que a gente se mudou para cá, meu esposo já veio com um emprego previsto, né? Então a gente se mudou pensando em melhoria de vida e tudo mais. E logo que a gente se mudou, eu descobri minha gravidez. Não era uma gravidez desejada, lógico, né? Por conta das circunstâncias. A gente estava numa cidade nova e planejando mil coisas ao mesmo tempo. Então, a última coisa que a gente pensaria seria nisso, né? Naquele momento. Só que aconteceu, né? Esse ano vai fazer 4 anos de casado. Então, quando a gente se mudou aqui para Vilhena, a gente tinha 3 anos. E nesse período, poucas vezes eu tomei remédio, alguma coisa para evitar, né? E nunca tinha acontecido. E dessa vez aconteceu. Eu até tava pensando assim que eu iria logo começar a tomar os remédios, né? Para poder evitar e tudo mais. Mas aí não deu tempo não, né? Eu engravidei e eu descobri e fiquei bastante, vamos dizer que abalada, não sei se essa seria a palavra, mas por ser uma coisa que eu não esperava naquele momento, eu fiquei bastante surpresa, né? Pensativa e tudo mais, pensando nas dificuldades que a gente teria por ser uma cidade nova, só ele que estava trabalhando e todas essas coisas que envolvem a situação. Mas enfim, passou esse período, né, de aceitação, vamos dizer assim, que sempre que a gente, por mais que a gente esteja esperando uma gravidez, a gente demora um pouco a acostumar com a ideia, né, sempre é uma surpresa. E passou esse período, já comecei a sentir os primeiros chutinhos aí, ela se mexer bastante, e contei para os meus patrão, né, que logo eu comecei a trabalhar também, sem saber da gestação, eu não sabia. Como foi muito recente, a gente se mudou para cá, o meu marido estava trabalhando, logo eu comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, minha carteira já estava assinada, eu descobri minha gestação, e eu fiquei com muito medo mesmo do que eles pudessem pensar de mim, e sabe, esses pensamentos tudo passavam na minha cabeça, e eu comentei com uma colega do trabalho, e ela falou, não, conversa com eles vão te entender. Aí eu orei muito, pedi a Deus e cheguei até ela, né, no caso até minha patroa, e contei para ela e ela ficou super feliz. Eu agradeci tanto a Deus porque ela me compreendeu. Ela sabia que tinha acontecido, que era uma bênção de Deus, que eu não poderia ficar preocupada com isso, né? Então, contei para ela e tudo se desenvolveu bem, minha filha, em todo o exame de ultrassom que a gente fazia, tava tudo bem, graças a Deus. E morfológica, tudo correndo bem.
Foi se aproximando do final da gestação e eu fui numa consulta de rotina, onde a médica me pediu uma última ultrassom. Eu já estava com 36 para 37 semanas e ela me pediu essa ultrassom, falou: Thaisa, vamos fazer essa ultrassom só pra gente ver qual o peso da sua filha, né, com quantos quilos ela vai nascer, o tamanho dela certinho. Mas tudo indica que será um parto normal, porque ela já até se encaixou e tudo mais, né? E eu fiquei saltitante, né? Muito feliz mesmo. Saí do hospital e fui marcar, né, a ultrassom. Super ansiosa, né? Como vocês devem imaginar. E chegou o dia. Chegou o dia do ultrassom. E a gente foi pra clínica. Era a mesma clínica que eu fiz a morfológica, só que com outra médica. Eu marquei com uma médica, né? A morfológica eu fiz com um médico. E essa última ultrassom eu fiz com uma médica. Quando eu entrei na sala, pediu para eu me deitar, né? E assim que ela colocou o aparelho na minha barriga, ela notou algo diferente. Ela não me contou a princípio, ela só me fez a seguinte pergunta: Thaisa, sua morfológica, deu tudo certo, tava tudo certo na sua morfológica? Nisso eu já comecei a me apavorar. Aí eu falei: sim, doutora, eu tô até com ela ali, se a senhora quiser dar uma olhada, tá tudo certo. Aí ela falou: sim, eu quero dar uma olhada. Nisso ela se levantou e eu sinto a mesma coisa, parece, do dia, sabe? Mesmo falta de ar e tudo mais. Ela se levantou e fez uma ligação. Ela ligou pro médico que havia feito a minha morfológica e falou que estava me encaminhando para ele. Eu fiquei bastante preocupada, confesso que eu fiquei um pouco nervosa com ela, porque ela não me falava o que era. Eu perguntava para ela: doutora, mas tá tudo bem? E ela simplesmente me falou que ela não era especialista em ultrassom e que ela ia me mandar para o doutor que avaliou a minha que fez a minha morfológica, porque sim, ele era especialista em ultrassom. Aí eu saí daquela clínica, no caso é a mesma, né, mas são dois lugares diferentes. Eu saí da clínica e fui até onde o doutor estava. Chegando lá, ele estava me aguardando. Eu entrei na sala e ele colocou o aparelho na minha barriga e realmente tinha algo diferente. Algo aconteceu entre a gestação, a ultrassom morfológica e a última ultrassom. Algo que a gente não conseguiu entender o motivo, né? Fizemos vários exames e a gente não conseguiu entender o motivo, mas naquele momento eu descobri que a minha filha estava com hidrocefalia. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas eu nunca me aprofundei no assunto, porque ninguém próximo a mim tinha tido isso, né? E eu nunca tinha me aprofundado. Então, assim, vocês fazem ideia de como que ficou no meu coração, né? A gente é tão pequena em sabedoria e a gente fazia tanto plano, sabe? Fez tanto plano, criou tanta expectativa. O meu sonho era um parto normal e naquele momento eu descobri que meu parto não seria normal, né? Que possivelmente eu não ia ter ela aqui em Vilhena, porque segundo o doutor, Vilhena não tinha suporte para receber ela. Teria que ser um lugar onde tivesse UTI. E ele falou que possivelmente seria em Porto Velho. Mas se não fosse em Porto Velho, seria em Cuiabá, se eu não me engano. Porque lá é onde tem os melhores amparos, né, para isso. Eu saí daquela clínica e só sabia chorar. Tava eu, meu esposo e uma amiga minha. E até então não tinha tomado café ainda, né? A gente foi do lado ali numa casa de pão de queijo e tomar um café. E
eu não consegui suportar. Até então, eu não tinha chorado ainda, tipo, eu não tinha, sabe, caído a ficha ainda. E quando eu cheguei para tomar o meu café, eu comecei a comer, e ela sempre se mexendo, né? E eu comecei a chorar. E chorava desesperadamente. Não se me importava quem estava perto, não queria saber, sabe? Eu chorava muito, muito. Eles tentavam me consolar, mas vocês fazem ideia, né, do que é para um pai ou para uma mãe escutar isso e, sabe, não ter resposta, porque o médico falou que teríamos resposta depois do nascimento dela, porque antes não teria como dar nenhum tipo de resposta pra gente. Eu chorei, chorei, chorei. E a gente saiu dali e já foi procurar encaminhamento para clínica de alto risco e tudo mais, como manda os procedimentos, né? Passei na clínica de alto risco, com 37 semanas e pouco. Ela já me encaminhou para o hospital regional aqui de Vilhena e falou que provavelmente logo, logo eles fariam meu parto, porque eu não poderia esperar mais, né? Segundo ela, porque eu poderia entrar em trabalho de parto, mas eu não poderia ter parto normal, porque isso geraria um sofrimento para minha filha e para mim, digamos assim, né? Porque hidrocefalia, se vocês for pesquisar, é um líquido que se acumula na cabeça e que cresce a cabeça, porque o líquido tá ali e tem uma parte lá, que no caso é onde tá o probleminha, e esse líquido ele não escoa com naturalidade, o corpo não absorve esse líquido. Então, assim, é onde é colocada a válvula, né, para fazer esse processo. Então, assim, a cabecinha dela tava aumentada. No momento que eu fiz a ultrassom, essa última ultrassom, eu estava com 37 semanas e ela estava com segundo o doutor, a cabecinha dela estava do tamanho de uma cabeça de um bebê de 42, né? Então eu não poderia ter parto normal. Então eu fui encaminhada ao hospital regional e, segundo ela, eles logo fariam meu parto. Chegando lá, como eu estava de 37 semanas, o doutor que eu passei falou o seguinte: Thaisa, eu não vou fazer o seu parto aqui, porque você sabe que aqui não tem suporte para receber sua filha. E eu não posso te mandar para Porto Velho agora, porque se eu te mandar agora com 37 semanas, você vai chegar lá e eles vão te mandar de volta, porque eles não vão fazer o seu parto com 37 semanas. Foi o que foi me dito aqui. Tudo bem. E aí ele falou assim: você vem aqui toda semana, que a gente vai fazer o seu acompanhamento, vai escutar o coraçãozinho e tal, né? Tudo como é pra ser. E aí toda semana eu ia lá fazer o acompanhamento até chegar às 39. Toda semana não, desculpa. De um dia sim, um dia não, se eu não me engano. Foi tipo isso, acompanhamento, né? Não foi toda semana não. Me enganei. E foi assim, eu fui lá um dia sim, um dia não, se eu não me engano, a cada 2 dias. E fazia o acompanhamento, sempre tudo certo. Graças a Deus não entrei em trabalho de parto. Quando chegou nas 39 semanas, quando eu fiz 39 semanas, eu fui lá e ele já tinha me falado que era para poder ir com as malas, tudo certo, com o acompanhante que eu deveria levar, porque eu seria encaminhado para Porto Velho. Chegando lá com 39 semanas, fizeram lá tudo, né, como deve ser feito, e me encaminharam para Porto Velho. A gente saiu daqui, era mais ou menos 1h da tarde, chegou lá em Porto Velho quase meia-noite, já fui direto pro CO, que é o centro obstétrico. Eles me consultaram lá, eu passei com a doutora e foi comigo uma amiga minha, que eu esqueci de mencionar, ela foi, me ajudou muito, muito, muito. Agradeço muito a Deus pela vida dela. E chegando lá no CO, a doutora falou o seguinte: Thaisa, você não tá em trabalho de parto e seu bebê tá bem, porque eu levei aquela ultrassom com Doppler, que dá pra ver como é que o bebê tá, se tá em sofrimento ou não e tudo mais. E ela falou: seu bebê tá bem. Então, como você tá num bom estado, seu bebê também, né? A gente vai deixar pra sua cirurgia ser feita amanhã de dia, com tempo e tudo mais. Eu falei: beleza.
E aquela ansiedade já tava me corroendo, que eu achei que a gente não conhece as coisas, que a gente chegar lá e já logo seria feito. Tipo, eu chegaria, seria feito, né? O parto, ou no máximo de manhã seria feito. Assim como ela me disse que no outro dia seria feito, né? Me levaram pro meu quarto lá, né? No caso, na maternidade. Conheci pessoas maravilhosas lá na maternidade também. E fiquei lá, aguardei. No outro dia, eu aguardei, fizeram a visita e tudo mais. E aguardei, quando foi na parte da tarde, me levaram novamente pro CO. Eu tava todo esse período em jejum. E na parte da tarde me levaram pro CO. E já tinha trocado o plantão, não era mais aquela médica, era outro médico. E eles me avaliavam e me mandavam pro quarto. Isso foi a gente chegou lá na quinta, aí isso foi na sexta. Então eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias nesse mesmo processo. Eles me levavam lá, eu ficava em jejum, eles me levavam, me examinavam e me mandavam voltar. Porque segundo eles, não tinha vaga na UTI para minha filha. Ela precisaria de uma vaga na UTI e não tinha para ela. Então eu precisaria esperar, ou se eu entrasse em trabalho de parto, seria feito o meu parto, ou quando surgisse uma vaga na UTI, então faria um parto. Isso foi até segunda-feira. Quando foi segunda-feira, fui eu novamente. Isso eu já tinha chorado, já estava desesperada, já tinha procurado algum tipo de ajuda, talvez por fora, mas nenhuma resposta eu tinha tido até então, né? Quando foi na segunda-feira, tava lá, me chamaram, né, novamente para ir pro CO, já fui sem esperança, né, porque já tinha ido vários dias, nada acontecia. Fui pro CO, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, e eu cheguei lá, eles me examinaram, minha ficha já estava com a pediatra, né, eles não encontraram minha ficha, já estava com ela. Eu fiquei feliz, porque eu sabia que se a minha ficha não estava ali, se estava com a pediatra, porque algo ia acontecer. Então, assim, de medo do parto cesáreo, eu passei a ansiar por parto cesáreo, sabe? Eu queria que aquilo terminasse logo, eu queria ter resposta de como estava minha filha. Eu já tinha passado com algum médico lá, um médico do ultrassom mesmo, falou assim: Thaisa, você tá sabendo de tudo que você vai passar com ela, né? Porque piorou bastante a situação dela, entende? Era isso que eu ouvia lá. Um certo dia eu perguntei para uma médica que foi fazer a visita nos quartos, eu perguntei: doutora, eles não estão fazendo meu parto, minha filha tá piorando, cada dia que passa a situação dela piora. Aí o que ela falou para mim: Thaisa, sua ultrassom de 37 semanas com a sua ultrassom que você fez quando você chegou aqui, o que tinha para piorar entre esse período de 37 semanas até hoje já piorou, não vai mais piorar não vai piorar mais do que isso, segundo ela, né? Então, assim, eram palavras que me deprimia, né? Tirava minha esperança e tudo mais. Eu falei: Deus, eu conversava muito com Deus, chorava. Eu ia para aquele céu chorando, acho que as pessoas olhavam para mim, falavam: nossa, que louca. Não sei, né? Mas eu chorava muito. E então eu cheguei no CO, já estavam com a minha ficha lá. Pediram para mim colocar aquela roupa verde, né? E aguardar, porque a próxima seria eu. Coloquei a roupa verde, sentei no corredor e aguardei. Comecei a orar, mandei mensagem para quem eu achava que iria me ajudar em oração, né? Que era minha mãe, algumas pessoas que estavam sempre falando comigo. E importante ressaltar que nesse período eu me fechei bastante, tanto para os meus amigos quanto para minha família, no modo geral, né? Eu conversava mais com a minha mãe mesmo. E muitas pessoas talvez se perguntam: por que você fez isso? E assim, vocês não entenderiam, porque só quem passa por determinada situação é que entende por que a pessoa agiu daquela forma, entende? Mas de certa forma, para tentar explicar o que eu sentia, eu não queria responder a certo tipo de pergunta que eu não sabia a resposta. Eu sabia que se eu expusesse isso, não sei se essa palavra é correta,
Se eu colocasse para fora o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, sabe? Se eu contasse para as pessoas iam ter dúvidas sobre aquilo que eu não saberia responder. Iam surgir especulações, mas Thaís, e não sei o que, eu não saberia responder. E era um momento que eu não queria falar daquilo. Eu fui para o hospital lá em Porto Velho no dia 16 de abril. E eu tive ela nessa segunda, né, que eu tô falando agora. E meu aniversário foi na quinta, se eu não me engano. Segunda, terça, quarta. Meu aniversário foi na sexta-feira, no dia 24 de abril. E eu não quis comemorar em nada. Eu pedi pra minha mãe, eu pedi chorando pra ela. Eu falei, mãe, nem me lembra que amanhã é meu aniversário. Eu falei assim pra ela. Não me lembra, porque eu não quero comemorar. Não quero comemorar. Não quero nem lembrar que é meu aniversário. Então, assim, foi um período bastante complicado pra mim. Né? Hoje eu tô falando sobre isso porque tá mais calmo, eu consigo pensar mais sobre isso, né? E Deus tem nos amparado. E hoje é o mêsversário dela, então eu resolvi, né, compartilhar isso com vocês. Enfim, fiquei esperando das 10 horas da manhã lá no CO até 1 da tarde. Por quê? Porque eles foram almoçar, os médicos foram almoçar e eu fiquei esperando. Tô eu lá sentada no corredor, orei o Pai Nosso infinitas vezes. Batia medo, me batia, sabe? Eu falei, Deus, será que vai ser, né? Aqueles pensamentos que a gente sempre tem antes de entrar numa cirurgia. Quando deu 1 e pouco, uma enfermeira chegou até mim e falou assim, moça, eu tô com dó de você, porque você tá sentada aí há horas, vamos ali deitar ali no quarto? Ela me levou, deitei um pouquinho, quando eu acabei de deitar, me chamaram, falou, olha, pode ir no banheiro, porque você já vai ser a próxima. Fui no banheiro, quando eu saí do banheiro, ele já tava me aguardando na porta, a moça, né? E ela me levou pra sala de cirurgia, sentei na mesa, e a anestesista já começou a conversar comigo, começou, né, fazer a limpeza e tal no local aqui. Ela falou, olha, eu vou te avisar tudo que eu for fazer e você vai sentir uma picadinha só. Falei, tá bom. E aí ela fez a limpeza e quando ela foi inserir a agulha, eu senti tanta dor, e que eu fui levantando assim, né? Aí teve que vir outra pessoa e colocar a mão, né? A enfermeira e colocar a mão na minha cabeça para que eu não levantasse. E aí ela falou pra mim que eu tinha uma escoliose na coluna. E a gente descobriu naquela hora. Eu acho que foram umas 3 picadinhas, eu acho. Duas eu sei que foi. Agora, daí pra frente eu não sei. Eu deitei, ela pediu que eu levantasse o pé, né? Como sempre. Eu levantei, primeira vez um pouquinho, e depois já não consegui. Ela falou, gente, pode começar. Deu aquela agonia, como todo o trabalho de parto, você fica sem fôlego, né? Com parto cesáreo, eu digo. Aquela agonia total, tudo mais, mas graças a Deus não houve nenhuma intercorrência comigo. Não aumentou pressão nem nada, foi tudo tranquilo. E ela ficava sempre aqui perto de mim, me falando o que estava acontecendo. Ela, calma, calma e tal. E aí, em um certo momento, ela falou assim, eu já posso ver o cabelo dela. E aquilo, meus olhinhos chega brilhavam, né? Porque eu achava que ela ia ser careca. E ela falou que poderia ver o cabelinho dela. E eles tirou ela e ela foi pra lá, escutei o chorinho dela, falei, esse é o chorinho dela? Ela, sim, é o chorinho dela. Levaram ela pra lá, acho que pros primeiros socorros. E aí a pediatra veio até mim e falou, mãe, sua filha tá indo pro berçário. Você já viu ela? Eu falei, não trouxeram aqui pra mim ver ainda. Enquanto eles me costuravam, né, aconteceu isso. Aí ela pegou e trouxe ela, falou, então vou trazer pra você. Aí trouxe ela até mim e eu lembro daquele rostinho quente encostando no meu rostinho assim. Era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O cabelo pretinho e aquela pele clara, rosadinha. E a única coisa que eu sabia perguntar pra ela, filha, você tá bem? Você tá bem? Era a única coisa que eu sabia perguntar pra ela, sabe? Aí eles levaram ela, terminaram ali, né, de fazer o procedimento, me deixaram mais ou menos meia hora ou mais no corredor. Foi onde eu liguei pra minha amiga ir ficar comigo, porque ela não ficou comigo, segundo eles, por conta da pandemia, né? Do dia 16 que eu fui até o dia 20, até a hora do meu parto eu fiquei sozinha.
até um pouco depois, né? Fiquei sozinha lá. Só que assim, né? No quarto que eu tava, no dia que eu cheguei, tinha um esposo dormindo com a esposa, porque a esposa tinha perdido um bebê e tudo mais. Aí, tipo assim, eu não consegui, em certos momentos, eu não consegui compreender por que eles não me deixaram ficar com a minha acompanhante, né? Mesmo depois que eu ganhei ela, a neném, a minha acompanhante, ela pôde ficar comigo apenas 24 horas, né? E, assim, eu via vários esposos lá com as esposas, então, assim, foi uma situação um pouco estranha. Eu não consegui compreender, não procurei resposta também, porque eu tava passando por um momento bem difícil, então eu tava evitando esse tipo de coisa, né? Tá, fiquei no corredor, avisei todo mundo que eu tava bem e falei pra minha amiga aí. Quando foi, era 2 horas quando a bebê nasceu, quando foi lá para umas 7 horas da noite, minha amiga chegou e lá pelas 10 da noite a enfermeira já falou que eu poderia levantar. Antes disso, eu falei pra minha amiga, vai lá ver como é que tá minha filha, porque se ela tiver precisando de alguma coisa, a bolsa dela tá aqui comigo, né? Ela foi, só que chegando lá, eles não deixaram ela ver nem saber de nada, porque, segundo eles, era só pai e mãe que poderia ter as informações. Então, assim, eu fiquei com o coração na mão, né? Porque eu não tinha como levantar daquela cama lá, costurada, pra poder ir lá ver como que ela tava. Aí eles falaram, não, então manda ela vir amanhã, né? No horário de visita que ela pode ver ela. Eu falei, beleza. Quando foi às 10 horas mais ou menos, eu levantei, fui no banheiro e tudo mais. Foi tudo tranquilo essa parte, não tem nada que reclamar, a não ser a dor que eu senti, né? Muita dor. Depois da cirurgia, eu senti bastante dor na barriga. Não sei se é normal também, não sei. Aí tá, no outro dia, chegou a hora da visita, eu fui lá com muita dificuldade, andando bem devagar, fui lá. Cheguei lá, tava lá, aquela preciosidade. A menina mais linda da minha vida. Tava lá, tava no berçário. Ela colocaram a princípio aqueles berçários fechados, sabe? Que é bem quentinho. E ela tava lá, eu pude pegar ela. E assim foi. Eu ganhei ela na segunda, 2 horas da tarde. Minha acompanhante ficou comigo das 7 horas da noite da segunda até as 7 horas da noite da terça. E eu só poderia ficar no hospital 48 horas. Então, quando foi meio-dia da quarta, eu já ganhei alta. E foi o pior dia da minha vida, até então. Foi eu sair daquele hospital e ter que deixar minha filha lá. Eu lembro que eu olhava para trás e pensava que ela estava lá. Se iam cuidar bem dela, né? Porque é mãe, né? Com certeza existem pessoas lá que eu conheci também, muitas pessoas bacanas, capacitadas e tudo mais, e cuidaram dela. Mas, assim, esse é o pensamento que vem na cabeça da gente, né? Tipo, eu tô indo embora, quem vai cuidar da minha filha? E fui pra casa de uma amiga que eu ganhei lá de presente, eu ganhei essa amiga de presente lá em Porto Velho, eu amo muito ela. E ela me ajudou muito, ela quem me levava todos os dias pra ver minha filha, porque eu poderia visitar minha filha das 8 às 9 da manhã. Eu tentei amamentar ela, só que assim, como eu era inexperiente por ser primeira filha e tudo mais, eu não estimulei, né, meu leite e tudo mais. Eu ia lá, dava pra ela, mas eu não estimulei. Por esse motivo, meu leite secou. Enfim, quando ela fez 10 dias de nascida, ela fez a cirurgia dela. Que foi pra colocar essa válvula que eu falei pra vocês, que é... Vocês pesquisam aí depois, porque eu não sei explicar muito bem sobre isso, tá? Eu não sei as palavras certas que usa, mas eles usam essa válvula para poder drenar esse líquido até o abdômen dela. E é uma válvula que ela nunca vai tirar. Só vão mexer nela se caso entupir, né? E parar de drenar esse líquido. Mas eles nunca vão tirar, é pra vida toda, tá? Ela fez essa cirurgia no dia 10, com 10 dias de vida, desculpa, foi no dia 30 de abril que ela fez essa cirurgia. Quando foi no dia 11 de maio, ela recebeu alta. Para a honra e a glória do Senhor, ela nunca, nunca, nunca precisou de UTI. Nunca precisou. Então a gente chegou lá no dia 16, esperou até o dia 20 pela UTI. E para a glória do Senhor, minha filha nunca precisou de UTI. Então assim, esses dias eu pude voltar lá
ao local que eu fiquei, que é na casa dessa moça que me ajudou. E eu pude relembrar, sabe, tudo que eu passei, sabe? Todas as orações que eu fazia. Em época de pandemia, eu entrava, eu saía daquele hospital, eu ficava com o coração na mão porque minha filha estava lá. O meu esposo não poderia ir ficar comigo porque ele tinha que trabalhar. Então foi uma barra assim bem pesada mesmo, entende? Hoje em dia muitas pessoas me julgam, me olham e falam assim: Thaisa, como você emagreceu? Como, gente, que não emagrece, né? Não dá, não. Nem, tipo assim, é o que eu falo pra todo mundo, nem pro meu inimigo. Se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria isso pra ele, né? Pra pior pessoa do mundo que talvez eu conheça, eu não desejo o que eu passei, né? Fica lá na sala de espera, esperando, né, um filho sair da cirurgia. É muito deprimente, é muito doloroso. Mas assim, em muitos momentos, em todos os momentos, Deus estava comigo. Em todos os momentos, eu me senti fraca, eu me senti muitas vezes sozinha. Sim, eu sou um ser humano. Eu me senti assim. Talvez você se sente assim. Talvez você está passando por um momento que você fala: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Mas Ele não esqueceu. Deus mandava muitas vezes muitas pessoas para me encorajar lá dentro. Pessoas que eu nem imaginava chegavam em mim, como foi o caso de uma médica um dia que chegou em mim e falou assim, me viu eu com ela no colo, com a minha filha no colo, né? E perguntou assim, o que que ela tem? Eu falei assim, deu hidrocefalia nela. Aí a médica, a fonoaudióloga, falou assim pra mim, ela, eu também eu tive hidrocefalia, só que eu descobri depois que eu tava grande e eu tenho duas válvulas, eu tenho uma do lado e outra do outro lado. E aquilo me encorajou tanto, sabe? Porque, tipo, uma médica, isso não impossibilitaria minha filha de nada. É claro que cada caso é um caso, né? E a gente tá aí no início, então é agora que a gente vai descobrir se vai, em nome de Jesus, não vai ter nenhum tipo de malformação, nada, né? Então, esses dias eu voltei lá em Porto Velho, passei com o neurologista, neuropediatra no caso, né? E ele pediu para mim a ressonância, para mim fazer e voltar lá com 3 meses, porque segundo ele, se for só hidrocefalia, o caso dela, então já está solucionado, porque com apenas 10 dias de vida ela fez a cirurgia, né? Então assim, não vai ter nenhum tipo de sequela, mas ele quer a ressonância para ver se tem algum outro tipo de malformação. Então assim, eu quero pedir a oração de vocês para que a obra seja completa na vida da minha filha. Até então ela está bem, foram feitos todos os testes, né? Para cada idade tem o teste de desenvolvimento. Então, assim, para a idade dela, ele fez os testes de desenvolvimento e ela respondeu bem a todos, graças a Deus por isso, né? Então, assim, ela tá bem. Minha filha, ela nunca teve infecção de nada, apesar dela estar tomando fórmula que dizem que é fraco, né? Que é perigoso.